Que a minha formação artística começou na minha infância, no meu bairro. Lá tem uma coisa que a gente chama ciranda, que é uma dança. Numa ciranda que acontecia no meu bairro, eu dancei, eu toquei, eu produzia minha própria indumentária. Tinha essa ideia de coletivo já do grupo, indo se apresentar, sabe? Então, daí eu acho que vem muita coisa do que eu vivi depois no teatro. Eu quero ter poder de escolha, na verdade. E eu sinto que a gente, às vezes, não tem poder de escolha. E aí, tentando me colocar nos grupos sociais que são menos abastados, sabe? Se cada um, de um em um ano a gente se encontrar, a gente vai ter daqui a pouco quase uma... Sim, uma filmografia. Vai estar uma filmografia analisada já. Total. E muda muito, né, também. O tempo do cinema é muito maluco. Tipo, tem coisas que eu fiz há 5 anos, em 2019, que estrearam esse ano. Então, Caramba. fica difícil, às vezes, até lembrar o que você passou, o que você queria falar. Isso é engraçado do tempo do cinema, assim, do tempo de produção audiovisual. Sobretudo o cinema independente, né, que depende de recursos e tal. Às vezes, demanda um tempo maior para conseguir efetivar uma obra. Então, leva um tempo. Totalmente, né? Você já viu tapulo comendo o corpo do bicho morto? É um bichinho tão bonitinho, né? Mas se alimenta da morte dos outros. Tu sabe o que isso significa? Nem eu, você tá... Você vê isso também, assim, agora que você já fez o Castanha, que você já lançou o Castanha, já passou por vários festivais, né? Você vê com outros olhos agora o filme também? Com certeza. Eu já vi... Eu não gosto muito de me assistir como ator. Às vezes eu sofro um pouco. Se eu faço um trabalho, eu vejo 1, 2, 3 vezes. Às vezes vejo até mais, mas é mais sofrido. Mas como diretor, eu adoro ver todas as vezes. Eu adoro ver com as pessoas, adoro ver a reação das pessoas. Acho muito legal poder rever mesmo, assim. Tipo, tu consegue analisar por outra ótica. Hoje eu entendo os problemas que o filme tem e as qualidades também. Tipo, coisas que eu quero investir, coisas que eu quero fazer diferente, desde o processo de pré-produção até a produção, até após. Eu acho que tem... Você vai encontrando a sua linguagem, né? Porque linguagem não é só o desejo, eu sinto, não é só o desejo de como você quer fazer um filme, é também a maneira que você organiza a logística disso, eu acho. Totalmente. E no cinema isso faz muita diferença, assim. Eu acho que um filme tem a aura que o diretor quer imprimir nele, assim. Então, se você é gente boa, se você tem um diálogo muito bom com a sua equipe, isso imprime no filme também. Depois as pessoas conseguem assistir, eu acho. Não, eu acho que é totalmente isso, né? E você sente... O que você pensa diferente hoje daquele momento, quando você dirigiu? O que você faria diferente num processo próximo, né? Acho que principalmente recursos técnicos, né? Aprimorar, assim, tipo, cuidados com a fotografia, cuidados com o som. Eu tô com um próximo filme já para rodar um curta e eu tô com uma ideia de fazer ele milimetricamente perfeito, assim, de ser uma coisa meio, sei lá, o Wes Anderson, que é extremamente obcecado por aquelas coisas certinhas. Eu tô com esse pensamento, assim, para esse próximo trabalho de... Óbvio, tem que ter uma boa história, tem que ter boas atuações, assim, mas eu quero um produto quase que asséptico, sabe? Eu não sei porque eu tô com isso na cabeça agora. Tô com essa necessidade, com essa vontade, depois de ter feito o Castanho. Me apareceu essa vontade agora. Será que dá medo de voar lá em cima? Quanto mais medo, melhor. A gente tem as nossas realidades lá, né? Essa é um pouco a minha função quanto artista, eu acho, é apresentar realidades amazônicas, assim. Obviamente, quase sempre direcionado ao Amazonas, né? Que é o meu estado, mas me interessam as Amazônias, assim, de maneira geral. Eu não me vejo, sei lá, construindo uma linguagem solidificada, assim. Porque o meu processo é muito intuitivo também. Eu cheguei a fazer um curso de direção, mas nada é... Eu não tenho essa base acadêmica, por exemplo, eu não tenho ela tão forte. Mas como eu sei o que eu quero, em algum momento eu consigo. E é por isso que é legal se juntar com pessoas que queiram fazer seu trabalho, que se interessem pelas linguagens que você vai pesquisar. E isso tem acontecido. A gente tem uma equipe que eu gosto muito lá em Manaus, que é a galera que eu trabalho, que fez o Castanho e que grande parte vai fazer agora o Parque das Nações, que é esse próximo filme que eu quero fazer. Como é que foi pra você, se isso mudou a tua maneira de atuar também?
quando você começou a perceber também essas outras etapas, né, do processo, assim? Cara, eu acho que pra mim sempre correu tudo muito junto. Aham. O primeiro trabalho que eu fiz na vida, eu já estava atuando, dirigindo e escrevendo. Então sempre veio... Parecia uma coisa... Na minha cabeça já estava organizado que era uma coisa que fazia parte. Então, eu acho que uma função provoca a outra. Mas principalmente o trato com as pessoas, sabia? Porque quando você dirige, você precisa ter um trato geral com muita gente o tempo inteiro. O ator não, né? Ou seja, óbvio, você chega e dá bom dia para todo mundo, se relaciona com a equipe de arte, a equipe de figurino, maquiagem, não sei o quê. Mas o diretor, ele tem uma relação muito profunda com todo mundo todos os dias. É importante valorizar isso, tipo, entender a necessidade de cada um, o desejo artístico de cada um. Mas eu queria também voltar bem lá atrás, né? Porque eu acho que é interessante também saber a gente falar um pouco desse contexto amazonense de quando você começa, sabe? E da tua experiência com o teatro, e da importância desses grupos de teatro. Eu acho que agora, mais do que nunca, relembrar também grandes figuras do teatro que não só te formaram, como formaram muita gente, né? Legal, é bom, importante valorizar essas pessoas realmente. Antes, quando me perguntavam, quando tu começou a ser artista, sei lá, eu sempre falava, a partir dos 20 anos eu conheci o teatro e por aí fui trabalhando. Depois eu entendi que o que aconteceu antes disso foi muito importante, talvez até mais importante do que essa formação de teatro, que é a base mesmo, né? Então, eu gosto de fazer grafite, por exemplo, um dos hobbies que eu tenho. Então, foi também na minha adolescência, a primeira adolescência ali que eu comecei a investigar. Tive uma banda de pagode, sei lá. Então, sabe, todas essas primeiras formações foram muito importantes, até depois eu começar a cursar rádio e televisão. Perto de me formar, um professor me recomendou fazer teatro. Eu não tinha ideia do que acontecia da cena teatral em Manaus. Não acompanhava, nunca tinha ido a um teatro ver uma peça, isso eu já tinha 20 anos. E aí fui procurar saber, né? Queria ser bom jornalista, supostamente. Fui procurar saber de teatro, fui ver uma peça. Vi um trabalho chamado Sábados Detonados, que é de um grupo chamado TESC, que infelizmente não existe mais, que é o Teatro Experimental do Sesc, um grupo que surgiu em Manaus na década de 60, que passou pela ditadura, que viveu vários momentos loucos da cena teatral manauara. Então eu fui assistir uma peça desse grupo. E era uma peça muito linda, assim, muito boa, porque era uma peça de esquetes de humor. E eu fiquei encantado. Eu lembro de pensar assim, caraca, tem ator profissional, ator e atriz profissionais em Manaus. E eu não tinha ideia disso, realmente. Eu, de imediato, cheguei em casa, fui procurar saber quem eram essas pessoas. Adicionei todos no Facebook na época. Coincidentemente, poucos meses depois, eles iam prestar um curso. Eles iam oferecer um curso de atuação. E eu falei, caraca, quero participar desse curso. Fui fazer esse curso. Quando eu estava fazendo, eu já descobri que eu não queria mais fazer rádio e TV, cara. Tanto que eu larguei, não me formei em rádio e TV e embarquei de vez no teatro. Por diversos motivos, né? Era uma galera muito incrível que fazia, tipo, então eu senti o profissionalismo, senti que ali podia ser um lugar de me desenvolver profissionalmente também. Mas também tem uma coisa meio mística que acontece, eu acho, que é... Por que eles deram a oportunidade pra mim, sabe? Tipo, sei lá, eu cheguei, eu não tinha experiência nenhuma. O que aconteceu foi o seguinte, eles iam montar uma nova versão do Sábados Detonados, dessa peça, e eram várias esquetes, e eu lembro de estar numa sexta-feira no ensaio com eles, assim, nesse contexto, eles lá ensaiando no palco, eu aqui assistindo, adorando, né, obviamente, muito encantado com tudo, e aí faltava uma esquete para compor o espetáculo que eles iam apresentar. E aí me perguntaram, tu tem uma esquete? Eu falei, tenho. Eu não tinha, óbvio. Mas era uma sexta, eu fui para casa no final de semana, escrevi uma sketch, chamava O Flanelinha Cego, que era um guardador de carro que não enxergava. Levei para eles na segunda e eles aceitaram, cara. Hoje eu vejo com muitos bons olhos isso, porque imagina, poderiam simplesmente ir, esse moleque tá chegando, nada a ver, então sai fora, sei lá, qualquer coisa, mas eles me acolheram. E quem dirigia esse grupo na época era o Márcio Souza, né? Escritor, dramaturgo, pensador amazonense renomadíssimo. Então foi tipo um super começo para mim. Comecei num grande grupo, dirigido por um grande diretor, já tendo a oportunidade de escrever, de dirigir, de ajudar a montar a coisa toda. E aí esse foi o início, assim, foi muito massa. Depois daí não parei mais, larguei rádio e TV e vim fazendo. Logo depois eu consegui participar de um grupo de teatro, outro, que é a Companhia de Teatro Apareceu a Margarida, com o Michel Guerreiro também,
vários nomes importantes, né, do Amazonas, esse primeiro início da carreira, assim, esse primeiro momento da carreira. Eu lembro com muito carinho. E outra coisa que foi muito determinante foi que isso foi em 2011. E aí em 2012 eu me juntei com uns amigos e acho que isso foi o mais crucial de tudo. A gente se juntou e montou uma empresa, montou uma produtora de artes integradas, onde a gente fazia teatro, cinema, dança, música e audiovisual. Isso foi muito legal, porque deu uma espécie de segurança, ou seja, a gente não ganhava quase nada de dinheiro. Todo mundo tinha trabalhos paralelos, mas a gente tinha uma renda fixa. Eu lembro que a gente se pagava mensalmente, sabe? Tipo, sei lá, se entrar R$1.000, a gente guarda uma coisa em caixa e divide R$100 para cada que seja. Mas aí a gente criou uma rotina, a gente tinha reuniões, a gente foi criando os trabalhos. E essa galera que eu me juntei era muito do cinema já. Aham. Eles tinham muito desejo de trabalhar com cinema, faziam teatro também, mas pensavam muito em cinema. E aí foi inevitável eu embarcar de vez no cinema. Eu lembro que eu tinha medo. Eu gostava muito de teatro e eu falava, cara, eu não gosto muito de audiovisual. Tipo, pensamento bobo, assim, quase de... Acho que era medo, na verdade mesmo, assim, medo de encarar uma câmera. Aham. E aí em 2014 a gente produziu um curta-metragem, que foi o primeiro curta-metragem que eu atuei, chama A Menina do Guarda-Chuva. No ano seguinte a gente fez mais um, Aquela Estrada, e em 2016 mais um, O Tempo Passa. Com esses 3 curtas eu consegui fazer um teaserzinho dos meus trabalhos. Na época eu me mudei para cá, para o Rio, e fiquei tentando a sorte, né? Até vir o convite para fazer o teste do Marighella, ser aprovado no Marighella, fazer esse filme. E a partir dali foi um pouco um pé na porta, assim. Foi como as pessoas começaram a me conhecer mais, né? A importância de ter também o seu lugar, né? Eu sempre prezei por isso. Quando eu tinha essa primeiro grupo, a Art Troupe, depois entrei em outros grupos, participei de outras pesquisas, mas sempre com outras pessoas juntas. Acho que é muito legal isso. Acho que é importante a arte ser coletiva mesmo. Eu não me vejo produzindo arte se não for com o coletivo. Acho legal. O que você acha? Tô achando meio longe. Pois é. Quer descer mais? Não quero não, senhor. Nesse momento que você veio para o Rio, se você sentiu uma diferença na temporalidade da cidade, da maneira com que as pessoas se relacionam, Muito. né? Eu acho que por isso até que eu fiquei com essa vontade. Agora que você já está até mais tempo no Rio, né? Muito. Nesses anos todos. Então, assim. pois é. Teve esse primeiro momento aí do nascimento do meu eu artista profissional, né? E aí me mudei para o Rio em 2015. E aqui acho que eu vivi os maiores processos de revolução pessoal foram aqui no Rio de Janeiro. E tem muito a ver com o fato de eu ter me distanciado de uma realidade que eu vivi a vida inteira. Eu fui uma pessoa que demorei muito a sair do Amazonas. A primeira vez que eu saí do Amazonas, eu fui para São Paulo para fazer uns cursos de teatro, cinema. Eu passei 3 meses morando em São Paulo em 2014. E aí no ano seguinte eu decidi, quando eu vim para São Paulo, eu falei, cara, eu preciso sair de Manaus, morar um tempo fora de Manaus e tentar entrar naquele circuito ali, Rio-São Paulo. E eu decidi vir para o Rio de Janeiro. E foi aqui no Rio de Janeiro que eu me percebi como pessoa indígena, por exemplo. Porque um dia eu me perguntei, eu lembro assim, de me perguntar, caraca, mas quem que eu sou? O que que eu represento no mundo? E eu nunca tinha me feito essa pergunta, já tinha 25 anos, nunca tinha parado para pensar sobre as minhas origens, sobre o que eu representava, sabe?
E aí eu fui buscar respostas, né? As primeiras foram, eu sou um homem da periferia de Manaus, mas quem são os homens da periferia de Manaus? E aí fui tentar entender o contexto do meu bairro, conversar com a minha família e aí ir descobrindo, né? Entrei nesse processo que a gente chama de processo de retomada identitária e tô nele até hoje, assim. Alguns avanços aconteceram, muitas histórias se revelaram para mim, muita coisa eu descobri sobre mim, mas também sobre os povos, principalmente os povos indígenas amazônicos, né? Isso passou a ser parte da minha pesquisa de vida. Hoje em dia eu não me vejo, não consigo desassociar meu trabalho disso. Eu me sinto parte de um grande levante indígena, por exemplo. Assim como eu, um montão de outras pessoas estão aí descobrindo, percebendo suas identidades, afirmando suas origens. Então, acho que a gente é meio produto do meio a gente também, né? Eu vou um pouco me interessando porque tem um amigo que se interessa também e as redes sociais também proporcionaram isso, essa globalização do conhecimento a respeito das identidades e essa vontade de querer descobrir quem você é também. Comigo aconteceu completamente e eu vejo que isso faz parte de um movimento mesmo, assim, 2 movimentos indígenas, né? Acho que, inclusive, o Rio de Janeiro foi um dos lugares que eu mais sofri racismo por ser pessoa indígena. E eu nem tinha ideia de que eu era pessoa indígena. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Até começar a passar por umas violências xenofóbicas, principalmente, mas de aparência e tal. Depois eu fui entendendo. Eu falei, caraca, aquela pessoa há 3 anos foi racista comigo, na verdade. Ela queria me diminuir por eu ser uma pessoa indígena e eu nem tinha me dado conta. Eu até ri, sei lá, da piada, sabe? Uhum. Acho que são coisas que demandam tempo mesmo. A gente não é muito educado a olhar para o nosso passado, né, cara? É uma pena isso. Se você perguntar para a maioria dos brasileiros, eles vão te contar no máximo a história da avó, quando muito da bisavó, mas a gente não sabe, a gente não tem esse resgate. E não sabe nem se colocar diante dele, né? Assim, não sabe nem encarar ele, né, de alguma forma, porque não tem nem noção dele, né? Sim, e é uma construção, né, cara? Você vê, tem 5 séculos que nossos territórios foram invadidos por povos europeus. E no meio disso tudo, a quantidade de violência que se deu, então não é à toa que as pessoas não saibam as suas identidades, assim. É um projeto, na verdade. É um projeto de apagamento mesmo, assim, étnico e identitário. Então, tipo, é um esforço que a gente tem que fazer. Mas aí a gente entrando num campo filosófico e místico também, a ancestralidade começa a chamar num momento, assim, não tem jeito. Isso é uma das coisas mais fortes que eu tenho visto, assim, conversando com meus amigos pretos ou asiáticos, sabe? Tipo, a ancestralidade dá um jeito de te resgatar, cara. Tem uma necessidade mesmo de, tipo, não, tem uma conexão que você tem um propósito que você tem, que você precisa tentar descobrir. E eu acho que às vezes a gente está tão condicionado a olhar para as coisas de outra maneira que a gente nem percebe. Fica tendo sinais, mas nem se dá conta e pode viver a vida inteira sem se perceber enquanto pessoa indígena, preta, asiática, sei lá. Como é que há 15, 20 anos os livros de história ainda exaltavam os portugueses por terem, entre muitas aspas, descoberto isso aqui, né? Se você... Sei lá, até hoje mesmo, você vai na Europa e os caras hiper celebram isso como se eles tivessem feito a melhor coisa do mundo, sendo que foram extremamente violentos e destituíram um montão de culturas. Enfim, tudo isso que agora a gente já sabe e está sabendo cada vez mais, né? A gente só está aqui porque teve um montão de gente que teve que correr ali para a gente conseguir hoje estar dando essa entrevista, hoje estar ocupando o horário nobre da televisão. Acho que é uma luta que vem sendo travada há séculos, é isso mesmo. De vocês ocuparem outros tipos de papel, não só os papéis que falem sobre as questões de luta e raciais, existenciais, né? E eu acho que é muito interessante ver agora você nas novelas ocupando também esse espaço. Sim. Assim. Você e toda uma geração que está aí com você, né? Sim. Mas eu acho interessantíssimo isso, que vocês estão agora fazendo papéis que estão escapando um pouco desse lugar também, já propondo isso. Olha só, já está antigo falar só que, né, que eu sou só uma coisa, eu sou muitas coisas, né? Assim. Como é que você vê isso, assim? Eu acho que essa ainda é uma super pauta para pessoas indígenas que trabalham como ator e atriz.
E há 20 anos isso era questão para pessoas pretas, né, por exemplo. Eu acho que o tempo ele vai ensinando, assim, a gente tem exemplos de lutas étnicas e raciais que a gente pode se espelhar, e uma delas é essa, com certeza, assim, a gente vê que a gente precisa se afirmar nesse lugar de tipo, mano, eu sou ator, sou atriz e eu posso fazer qualquer tipo de papel, independente da minha etnia, independente da minha origem. Óbvio, hoje em dia eu tenho muita clareza, tipo, não existe, eu não faço mais um papel que não seja indígena, então todo e qualquer papel que eu faço, eu estarei lá como uma pessoa indígena. Mas ainda é uma luta, cara, ainda tá rolando, ainda tá rolando. Ainda tá rolando da gente ser estereotipado, estigmatizado, assim. Mas eu sinto que, conversando com os atores e atrizes indígenas que eu conheço, meus amigos, está todo mundo meio com esse pensamento. Eu quero ser ator, atriz e quero fazer o que tiver que fazer, de Shakespeare a Nelson Rodrigues, quero fazer qualquer coisa. Eu acho que isso vai ajudar na compreensão, isso ajuda também, principalmente na compreensão do que são pessoas indígenas no imaginário do brasileiro. Não é que não existem pessoas indígenas que moram nas florestas, que moram em contexto de isolamento voluntário ou que querem estar à parte e vivem a sua cultura. Isso segue existindo, sim, e precisa existir, a gente precisa valorizar, inclusive. Mas a ideia é mais difundir mesmo, a gente entender que eu estou aqui dando essa entrevista para você nesse espaço, que tem a Zahita Enterrar, que faz os trabalhos dela e está na novela, e tem o Igor Pedroso e Humo, tem todas essas pessoas que estão dentro desse contexto, vamos dizer assim, dessas sociedades mais urbanas de algum jeito. Vocês estão bem? Que? O tio de vocês aí, Danilo. Bem. Pede benção, hein? Te abençoe. Te abençoe. Meu irmão. Tudo bom? Como é que vai a senhora? Tá bem? Ele vai ficar aqui? Não. É legal te perguntar também, você falou do Marighella, né? Eu acho que é legal também saber desse processo, assim, óbvio que é uma história de uma figura importantíssima, né? Uma figura histórica, né? E a gente está falando também de construir imaginários em torno dessa figura, que eu acho que foi uma proposição do filme, uma tentativa do filme de propor novos olhares sobre a figura do Marighella também. Total. E aí, como é que você vê isso agora, né? Como é que você vê esse processo com o Wagner, a maneira dele de dirigir também, né? De fazer esse processo com você de direção, assim. Porque ele tem essa capacidade de ver o todo, né? Também como ator, né? O Marighella acabou virando muito um exemplo para mim disso exatamente, que acho que o Wagner tinha essa clareza de redesenhar uma figura do Marighella pro povo brasileiro, né? Principalmente a escolha que ele faz de ser um filme de ação, que é o gênero mais visto no país, de depois ter virado uma série que passou na TV aberta, que está disponível aí no Globoplay. Acho que todas essas escolhas do Wagner eram nesse sentido, assim. E também ele fala do Marighella não sozinho, né? Ele fez questão de circundar o Marighella com essas outras figuras que eram importantes também. Então, o Marighella não estava só, ele veio com essas outras pessoas. Eu, inclusive, vou parar nesse filme por causa disso, né? O Wagner tem vontade de contar as histórias dessas pessoas que rondavam o Marighella. E eu sempre levo muito como exemplo, assim, essa vontade de recriar no imaginário do brasileiro essas figuras que foram tão importantes, que são tão importantes para a nossa história, e principalmente nesse quesito do embate, do enfrentamento, da afirmação racial, na afirmação da luta de classes, assim, acho que isso é muito legal. Eu estaria me traindo se eu não fizesse isso, na verdade, né? Porque eu venho das pessoas, eu venho do povo, sei lá, por assim dizer. Eu me vejo dentro disso, eu sou de um bairro em que as pessoas construíram aquele bairro, sei lá, eu me vejo parte disso tudo. Se eu não tivesse essa vontade de resgatar isso e apresentar para as pessoas, eu estaria me traindo um pouco. E eu sinto que eu me traí no início do meu trabalho artístico. Se você for ver
as obras que eu fiz até 2015, que é quando eu me percebo pessoa indígena, periférica, manauara, amazônica, tudo isso, antes disso, eu acho que eu tinha uma construção muito mais erudita, muito mais europeia, com referências muito mais externas. Eu lembro de... Eu não sei se eu te contei esse exemplo aqui, eu sempre lembro dele, um amigo meu que é um dramaturgo daí do Norte, também diretor. Eu escrevi um texto, uma vez mostrei para ele, e ele saiu com um comentário que era: mas por que teu personagem toma suco de morango? Tipo, morango nem é uma fruta natural da Amazônia. E parece uma bobagem, mas me deu um insight danado esse dia que ele me falou isso. Eu falei, caraca, real, tipo, tô dando conta de uma realidade que não necessariamente é minha. Eu vou saber falar muito mais de um cupuaçu, de um tucumã, do que de um morango, de uma framboesa, sabe? Para você conseguir devolver para aquelas pessoas que você julga tão importantes, no meu caso a minha família, o meu bairro, meus amigos daí, acho que eles precisam olhar para uma obra que eu faço e se identificarem também, se encontrarem. Quando a gente fala de um produto tão importante como uma novela, por exemplo, que é um produto que vai estar na sala de sei lá quantas milhões de pessoas no Brasil, é legal que as pessoas possam se enxergar também. E essa representatividade do Norte, ela ainda está muito aquém do que se espera, do que se deseja, do que se merece, na verdade. Sei lá, comparando com o Nordeste, por exemplo. De algum jeito o Nordeste está muito mais desenhado, óbvio, com estereótipos, com todas essas questões que a gente já sabe, mas o Nordeste está muito melhor desenhado no imaginário do brasileiro. Porque depois isso ajuda a preservar a cultura, ajuda as pessoas a terem mais respeito, a não serem xenofóbicas, sabe? Se você sabe que no Amazonas é assim, 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 você não tem por que ser ignorante a isso. Eu fiz 13 capítulos só, que foi só a primeira fase de Renascer. Mas eu lembro durante a exibição daqueles 13 capítulos e as semanas seguintes em que as pessoas estavam com a minha cara no imaginário delas, é muito maluco, assim, tipo, você é reconhecido, pra mim foi bem diferente. E as pessoas gostaram, né? Então foi uma coisa muito afetuosa. Em Manaus mesmo, cara, em Manaus foi lindo. A gente fez uma estreia na escola que eu estudei minha vida inteira, na quadra da escola, os meus amigos, minha família, as pessoas do bairro assistindo num telão, sabe? A gente organizou uma projeção do dia do lançamento da novela e foi muito emocionante, assim. Eu acho que uma coisa que eu sempre faço para a construção de personagem especificamente é também viver o tempo em que eu tô vivendo. Eu me sinto meio pessoa mutável. Tipo, eu tenho essa cara, mas às vezes eu tô mais gordo, às vezes eu tô mais magro, às vezes eu tô passando por uma coisa. Então eu sempre tenho o tempo presente interferindo na construção de um trabalho também. E depois você vai alimentando, né? Sei lá, o Noites Alienígenas, por exemplo, que eu fazia um personagem que é viciado em pasta base. Caraca, esse cara é mais magro. Aí você mete uma dieta. Ele tem essa vivência do uso de entorpecente. Tipo, sei lá, não vou usar entorpecente para não virar um viciado, obviamente, pelo amor de Deus. Não é o caso, mas eu vou procurar saber mais disso. Você vai buscando mesmo, assim. Eu acho legal ter referências suas. Isso aparece mesmo. Em Renascer, foi muito legal fazer a novela com o Evaldo Macarrão, porque o Evaldo, primeiro que ele era um cara da Bahia, então ele tinha muito mais propriedade sempre para falar do que eu e o Humberto Carrão, né? Eu de Manaus, o Humberto daqui do Rio de Janeiro, ele tinha muito mais propriedade. E o Evaldo é um cara que traz muita coisa da vida dele pro personagem, na boca, inclusive, assim. Então, várias vezes ele colocava coisas que as tias dele falavam, que os primos dele falavam, tipo gírias que ele sabia que eram de lá, assim. Então ele traz muita coisa. E eu acho que é legal isso, inclusive, a gente conseguir incorporar e depois homenagear essas pessoas, né? Que tanto colaboraram para a nossa formação, que nos estruturaram como seres humanos. Eu acho que é legal, assim. Eu lembro do Evaldo, sei lá, usar frases que as tias dele usavam, que eram muito engraçadas, e a gente ria muito disso, assim. Acelera. E... Agora a senhora já sabe pilotar barco. É tudo igual, viu? Pilotou um,
piloto é qualquer outro. Eu acho que eu acabei caindo num circuito de cinema independente muito legal, que me orgulha muito. Eu tenho muito orgulho da minha carreira, assim. Porque eu sinto que eu poderia ter feito qualquer outra coisa, cara. Coisas que talvez eu gostasse e me orgulhasse menos. Mas me aconteceu também de uma coisa legal e ir emendando na outra. Os convites foram sendo feitos para coisas que me interessavam, de assunto, de tipo de interpretação, de linguagem, sabe? E mais recentemente vieram aparecendo essas outras coisas mais populares, a própria comédia romântica O Ricos de Amor 2 que eu fiz com a Jo, que é muito legal também, tipo, pra mim foi... Eu quero me experimentar, né, cara? Obviamente, eu quero fazer todo tipo de coisa, principalmente como ator, eu acho. O maior barato de ser ator é justamente isso, poder viver realidades que eu nunca viveria. Acho que como diretor e roteirista eu vou fazer coisas que são um pouco mais próximas daquilo que eu acredito, das pautas que eu quero apresentar ao mundo. Mas como ator eu quero fazer tudo, quero dublar animação, quero voar, quero fazer coisa, quero fazer filme infantil ainda, tenho muita vontade. A minha filha já me cobrou, inclusive. Outro dia ela me falou, você nunca faz coisas que eu posso assistir. Eu falei, caraca, é verdade. Aí eu até gravei recentemente um programa, chama Bucabu, e era assim, infantil também. Eu lia junto com um personagem animado, lia uma história de um livro. Ela adorou ver, mas sei lá, eu quero fazer filme infantil, quero fazer um filme numa nave, sei lá, mano, qualquer coisa. Eu tô muito interessado em viver qualquer realidade nova que me interesse, sabe? Tipo, principalmente. Noites Alienígenas. O filme abre com você e aquela cena eu acho muito, muito legal, assim. Porque existe um trabalho de corpo teu também ali. Existe também, claro, tem a cobra, tem tudo mais, tem essa relação ali com a cobra. Mas eu acho que é legal esse trabalho de corpo porque também te traz um olhar de versatilidade, né? Sim. Eu queria também te perguntar desse processo do Noites, assim, como foi o processo de filmagem mesmo desse projeto, né? Até ressaltando também que é uma produção do Acre, né? Sim. E que você vê, por exemplo, na tela grande, e você vê como é que a gente está muito bem representado em termos de pluralidade. Porque é uma produção, assim, você vê, a primeira cena é de deixar qualquer amante de cinema independente apaixonado. Sim. Assim. Cara, o Noites foi bem bonito em vários níveis, né? Eu acho que é uma conjunção de fatores, cara, o Noites ter dado certo, assim. Primeiro é a responsabilidade com que o Sérgio de Carvalho lidou com aquilo, assim. É um cara que mora no Acre há muitos anos, apesar de não ser de lá. Então ele tem muita propriedade para falar. E era um livro dele, né? Então ele já tinha investigado muita coisa para o livro. Quando ele transpassa isso para o filme, ele segue essa investigação, atualiza os debates que no livro talvez já estivessem sobressalentes. E depois fazê-lo, assim, foi um processo de entrega muito grande. Foi o primeiro filme, tem isso também, isso que é bem importante para mim. O primeiro filme em que a equipe, as pessoas, o público depois também, obviamente, me reconhece como uma pessoa indígena. E foi muito bonito. Eu lembro de chegar no Acre, chegar em Rio Branco, e o Sérgio me apresentar pro Issacar Runicuim, que faz meu irmão no filme. E perguntar dele assim, quase que na cara dura, e aí, Issacar, isso aqui dá pra ser parente? E o Issacar me acolher, tipo, sim, pô, ele é parente, talvez ele tenha a miscigenação dele aí com outros povos, mas sim. Então isso foi muito legal pra mim também, tipo, eu já vinha nesse movimento de retomada, querendo me fazer pertencer aos movimentos indígenas, me reconhecer como pessoa indígena. E de repente vem um filme em que você é um dos protagonistas e esse filme te reconhece como tal, é legal. Isso foi muito legal. E depois foi um mergulho intenso, né, cara? Desde a dieta,
até tipo conversas com pessoas que passavam pelo tipo de problema que o meu personagem passa. Muito ensaio, muita preparação. O primeiro filme do Acre a passar no circuito comercial de cinema. Então, um motivo de muito orgulho, assim, acho que é um filme... Acho que está na história mesmo da cinematografia brasileira e amazônica já, e isso dá muito orgulho mesmo, assim, acho que é uma coisa bastante fora da curva, inclusive, e que mais movimentos assim possam acontecer, né, em outros estados da Amazônia, inclusive do norte. O Lisandro tinha participado do festival, né? O Sérgio é um dos organizadores do Pachamama, que é um festival de cinema, e ele tinha levado um filme do Lisandro Alonso para lá. O Lisandro foi para lá, se conheceram, e quando o Lisandro foi filmar o Eureka, ele queria um ator indígena amazônico, e aí eu já tinha trabalhado com o Sérgio, a gente já tinha feito. O Sérgio me indicou para ele e aí foi isso, conheci um maluco a mais para conhecer na vida, que é o Lisandro. Esse sim, maluco demais, maluco dos bons. Tanto que os filmes dele são muito reverenciados por isso, assim, né? Ele é um cara que tensiona muito o cinema de maneira geral, a linguagem cinematográfica. E o Eureka, esse filme que a gente fez, pô, tem tido uma carreira assim excepcional, cara, de estar em cartaz no mundo inteiro. Isso é muito maluco, tipo, teve na Austrália, França, Espanha, sei lá, tipo, na Ásia. De vez em quando aparece um cartaz novo, tipo, em outro idioma, e o filme tá passando. E sempre muito debatido, né, com muito fervor, assim. É um filme muito bem recebido. E muito mal recebido também, porque é um filme que tensiona muito. Então, ou ama ou odeia. Não tem uma coisa assim, não tem um meio termo pro Eureka. É um filme que realmente amplia muito as discussões sobre várias coisas. Sobre linguagem cinematográfica, mas também sobre indigeneidades nas Américas, assim, ele faz essa... Onde é que vocês filmaram mesmo? Vocês filmaram... Em vários lugares do mundo foi lugares, filmado. né? Eu filmei no México. Foi, né? Qual a importância de você ter conhecido os povos originários de lá? Com certeza, isso foi muito Porque, legal. Né, isso também traz uma atenção a mais, né? Com Disso que você estava certeza. falando, da tua descoberta, da tua Com reflexão. certeza, né? foi muito incrível, assim, tipo... Não existe essa unidade que foi criada pelo colonizador do índio, né, do suposto índio. Não existe, cara. A gente é muito plural mesmo, assim, as culturas são muito diversas. Obviamente se encontram em vários aspectos, mas são muito diversas, assim. E ter vivido isso lá no México, passado quase um mês filmando com os chatinos, que é o povo que eu me relacionei lá, que eu filmei junto com eles, foi muito mágico, assim. Eu estava vivendo um momento muito louco da vida, né? Era pós-pandemia, eu tinha tido muitas crises de ansiedade, crises de pânico, sabe? E ter viajado para lá. Eu cheguei a ser deportado, porque eu foi muito louco. Eu tentei entrar no México, né? Pela cidade do México, e aí eu estava com umas informações meio incongruentes, a alfândega me pegou e me deportaram. Eu fiquei detido, na verdade. Caramba. Imagina, no meio da crise sanitária de Covid, eu fiquei detido 24 horas com outros 18 brasileiros numa sala minúscula. Caramba. E uma galera queria entrar mesmo ilegalmente nos Estados Unidos. Eu fui no bolo, né? Porque esse é o trajeto de entrar no México e depois cruzar para os Estados Unidos. Eu ouvi tanta história maluca esse dia, inclusive, cara, tipo, gente que tenta há muitos anos, gente que ia ser deportada e já estava planejando como ia tentar voltar para poder passar para ir para os Estados Unidos. Foi um dia bem muito divertido também, assim, imagina, um clima brasileiro que adora uma sacanagem, uma palhaçada, todo mundo se divertindo, umas histórias mais tensas que as outras, gente chorando. E aí eu fui deportado, uma semana depois eu consegui voltar, já com a documentação mais certinha, e me deixaram entrar e eu fiquei lá um mês gravando. Eu lembro que a gente ia para umas montanhas e eu com síndrome, com crise de pânico, crise de ansiedade, achando que eu não sabia se eu estava com Covid, se o ar estava rarefeito por causa da altitude, ou se eu estava passando mal, tipo... E o personagem um pouco é isso também, ele é um pouco adoecido, né, no caso... adoecido pela febre do ouro, essa obsessão do garimpo e tal, é um dos assuntos do filme. Então, tudo, mais uma vez, tudo você vai aproveitando também. Eu lembro a gente tá filmando um dia,
num lugar que era longe. O Lisandro é muito maluco, real, assim, ele pira às vezes nas coisas. Então, pra gente filmar, uma locação tinha, sei lá, 40 minutos de trilha. Pra mim, que tava num momento muito debilitado de saúde, era muito maluco. Então já chegava lá meio passando mal, aí a cena era passando mal, então eu já tava passando mal. Lembro de fechar os olhos e, tipo, ter um teto preto, assim, sabe, tipo, caraca, e voltar, e caraca, eu tô no filme, não sei o quê. Isso tudo faz parte, tá impresso lá no filme também, eu acho. Acho que não dá pra não levar em consideração como você tá, né? Você reza? Você tem fé? Você acredita? Você... Não, é uma pergunta assim, Sim. parece uma coisa meio doida, né, assim, do nada. Mas é porque eu gosto de perguntar disso, assim, se você Acredito em algumas coisas, cara, algumas acredito em algumas coisas. Eu não tenho nem como não acreditar, na verdade, assim, a minha vida me leva a acreditar. Não sei se é uma coisa um pouco politeísta, talvez, tipo, acredito em várias coisas mesmo, assim, em energias, acredito em orixás. A minha família teve contato com muitas religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, durante um tempo. Eu frequentei junto com a minha mãe. Tem uma parte católica cristã que eu não abomino, mas eu já não sigo nada, assim, tipo, pra mim é uma questão de outras pessoas, respeito, obviamente, mas já não me interessa essa parte da vida. Mas tem essas conexões, assim, com a natureza, com essas forças. Eu acho que acredito em predestinação. Eu acho que a gente está aqui um pouco para concluir umas missões que a gente veio fazer. Não necessariamente a gente vai fazer, porque acho que a sociedade às vezes tapa um pouco as nossas visões para enxergarmos o que a gente precisa fazer, talvez. Mas eu acredito em algumas coisas. Às vezes uso uma guia, às vezes tomo banho de ervas. Eu acredito nessas coisas todas. Eu acho que tem poderes aí, para além do que a gente pensa, que regem um pouco a gente. Eu não consigo não acreditar nisso. Mas eu tenho meus rituais, eu gosto de conversar com meus ancestrais, gosto de conversar com essas forças que às vezes eu não sei o que é. Eu acho que tem umas coisas mais sobrenaturais acontecendo na minha vida mais ultimamente, e isso se dá também por uma abertura. É quase como se eu estivesse pedindo também, sabe, uns sinais sobrenaturais. Eu quero entender um pouco uns contextos que estão para além do físico. E como é que você vê o tempo? No Eureka tem uma frase, né, que é: não existe tempo, só espaço. Mas acho que o tempo é uma das coisas mais bonitas que tem, cara, sinceramente, assim. Pra mim o tempo tem sido muito bonito, inclusive. Foi o que me possibilitou ser pessoa melhor, eu acho. Muitas coisas para serem melhoradas. Sou um homem cis, e tudo isso, e o que isso representa dentro da sociedade são coisas para serem discutidas, sim, mas eu já consigo me ver como pessoa melhor, e só o tempo poderia ter me dado isso mesmo, sabe? A oportunidade de refletir e falar: caraca, eu podia não ter feito isso, ou podia ter feito isso melhor. Eu acho que o tempo, se você for amigo do tempo, acho que você conseguiu um card para viver melhor, eu acho. Porque não é fácil também, né? Na medida que o tempo te eleva, te traz coisas incríveis, ele também vai te deteriorando. É assim a vida, tipo, a gente vai perdendo poros, vai perdendo pelo, vai perdendo pele, vai perdendo tudo. Tenho gostado mais de viver, tô feliz, assim. Um bom momento da carreira, um bom momento pessoal. Minha filha tá bem, minha família tá bem. Acho que eu tô com motivos para comemorar, para estar feliz, assim, para me sentir uma pessoa realizada. Poderia estar melhor financeiramente. A gente trabalha tanto, né? Às vezes eu gostaria, tipo... Às vezes eu sinto que eu merecia estar melhor financeiramente pelo trabalho que eu tenho feito, entregado. Aí às vezes eu penso: mas isso é só ego meu, talvez. Aí às vezes entra numa questão racial, regional, sabe? Eu falo: caraca, se eu fosse um ator branco no Sudeste, com a quantidade de trabalho que eu fiz, eu já estaria rico, tenho certeza. É porque eu sou indígena. Eu falo: não, mas não pensa nisso, isso é besteira. Enfim, a gente fica meio nesse delírio também, né? E porque estar dentro dessa lógica capitalista, cara, é muito agressivo. E se você não tem como
não estar bem amparado, várias crises te batem, assim. É isso, eu tenho uma filha que agora tenho 7 anos, estou podendo possibilitar uma vida mais tranquila para ela, mas em outro momento foi muito difícil, a ponto de tipo, caraca, e agora? O que a gente vai comer? Eu tive que lidar com isso nesse momento, faz pouco tempo. Essas coisas todas vão comendo a tua mente, e aí terapia nele, né? Pelo amor de Deus. Terapia nele, exato. Porque eu acho que, falei essa parada do dinheiro agora, mas é um pouco contraditório para mim, porque o que eu real acredito é, quero ter um terreno, provavelmente na Amazônia, bem romântico, assim, um lugar onde eu tenho minha casa, tenho meus animais, eu planto umas coisas, e fim. No meu íntimo, o mais íntimo de tudo, eu sinto que é isso que eu preciso, isso que eu quero, e é isso que eu vou ter. Mas agora, no tempo atual, eu fico, caraca, não, mano, eu quero ter condições. A gente às vezes não tem poder de escolha, eu quero escolher se eu quero... Mano, me dá dinheiro, quero ter dinheiro. Se eu não gostar de ter dinheiro, eu devolvo, eu rasgo, eu faço qualquer coisa, sei lá. Mas eu quero ter poder de escolha, eu quero... Nesse momento, o que eu quero é isso. Espero que na próxima entrevista eu fale, ó... Consegui. Consegui, Agora, tô gostando, vamos ali tomar um negocinho, vamos comemorar. comprei o terreno que eu Comprei queria o terreno, mesmo. exatamente. Se você puder e quiser cantar um dos pagodes que você cantava lá atrás, se você puder cantar pra gente... Tem vou cantar um pagode clichê de amizade, que é um pagode do Jeito Moleque com o Tiaguinho. Como é? É se dar sem esperar, nada em troca dessa união, é ter alguém pra contar na indecisão, nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão, maior amor não há, é feito irmão. É uma música chamada Amizade é Tudo, cara. Ah, que pra legal, celebrar nossa maneiro. amizade. Celebrar nossa amizade É isso, e fazer uma celebração, boa, né? celebração do Eu cinema. vou pedir também pra gente fazer